Olá a todas e todos. Bom, aqui estamos então com uma aula sobre esse tema que a gente tem que ver esta semana, que é sobre patrimônio. Continuamos falando um pouco, sempre vamos falar de memória, e também vamos falar um pouco dessa parte que tem a ver com os diferentes tipos de patrimônio, as tradições e como podemos, vamos dizer assim, como defender essa memória patrimonial, ok? Então já vocês sabem que eu mandei para vocês, estou olhando aqui de vez em quando aqui no meu computador, vocês sabem que eu mandei vários textos para vocês. De qualquer jeito, eu vou anotar aqui na descrição do vídeo para vocês terem aí os textos que eu estou utilizando, alguns deles, claro está, e o link quando eles estiverem na internet, ok? Então vamos começar com esta aula sobre estas memórias e patrimônios de nossa disciplina. Quando eu falo de patrimônio, vejam que é interessante, porque falar de patrimônio é falar de muitas coisas. Falar de patrimônio, ele vai remeter a passados, vai remeter também a algo bem importante. Temos palavras-chave aí que são interessantes para estar lembrando o tempo todo, que é o valor. Quando eu falo de patrimônio, eu posso estar pensando em um valor econômico, algo que tem um valor monetário, vamos dizer assim. Ele custa tanto, e por isso ele tem um valor menor ou um valor maior. Mas quando eu falo de patrimônio, também estou pensando talvez em uma herança. Por exemplo, meu pai tinha uma casa que tinha um valor tanto segundo a avaliação que fizeram para a herança que tinha que partilhar. E aí, então, eu tive tanto por cento dessa casa. É um caso hipotético, né? Sempre são exemplos, não tem nada a ver com a realidade. E aí, então, esse valor desse patrimônio familiar eu obtive segundo essa avaliação monetária, né, econômica dessa casa. E aí, claro, essa casa também ela tem um valor, ou tinha um valor sentimental, porque ela era uma herança, e como herança eu tive tanto por cento dessa casa, mas também, então, eu tive que deixar alguma coisa que tem a ver com o valor sentimental. Então, são duas palavras-chave quando a gente fala de patrimônio. Primeiro, esse valor, que pode ser um valor econômico ou um valor sentimental, ou ambos, ou também, perdão, a gente fala de uma segunda palavra que é herança. Essa coisa que vai transmitida de geração em geração, que pode ser algo material, como esse exemplo da casa, ou pode ser algo imaterial, como por exemplo, algumas costumes, algumas histórias de alguma parte de nossa família, de nossa região, e por aí vai. Então, quando eu estou falando de patrimônio, estou falando basicamente para fazer atenção nessas duas palavras. Mas acontece que eu vou utilizar, então vou agregar outra palavra a essa patrimônio e vou colocar a palavra cultural. E já aí a coisa é diferente, mas continua com essas duas palavras-chave que estão aí, valor e herança. Porque quando eu estou falando de cultura, então vejam que é interessante o que fala a Unesco, que é o organismo reitor internacional em relação a essas abordagens culturais. Vejam o que fala a Unesco. Cultura é uma união de características espirituais e materiais. Então, a casa, no meu exemplo, né? Casa material, espiritual, aquela casa que formou parte de minha infância. Intelectuais e afetivas, distintas, que caracterizam uma sociedade ou um grupo social
que engloban tanto as artes quanto as letras, modos de vida, facetas da vida, sistemas de valores, tradições, crenças. Então, a cultura, vocês já sabem porque a gente viu em outras aulas, mas não custa nada lembrar, a cultura é algo construído pelas sociedades humanas. O humano é o único ser que pode fazer cultura. Os outros seres da Terra não fazem cultura. Cultura é construída por sociedades humanas. E a cultura, ela está relacionada diretamente com a identidade, com o sentido de pertença. Essas sociedades, essas pessoas que formam parte desses grupos sociais, elas vão ter um sentido de pertença a coisas, a manifestações, das quais formam elas partes e essas outras coisas formam parte dessas pessoas. Ou seja, é algo recíproco. E a identidade, como esse sentido de pertença, ela permite que eu, como uma pessoa, possa me relacionar ou me ver refletida em minha cultura, porque eu pertenço a esse grupo social, a essa cultura que está feita por esse grupo social. Então, obviamente, ela vai ter todo a ver com a memória, com as afetividades, emocionalidades, as partes espirituais e as partes materiais dessas construções humanas que vão marcando nossa vida ao longo do tempo. Ele é que a gente já viu, por exemplo, as identidades, né? A gente viu, por exemplo, com Todorov, quando fala, a gente pode ter várias identidades, não apenas uma. Estou falando de identidade cultural, porque a gente já viu que temos outras identidades. Identidade, por exemplo, meu número de identidade, meu passaporte, minha identidade como regional de tal coisa. Então, todo tem um cúmulo de identidades, mas culturalmente também. Eu posso ter minha própria identidade cultural, de meu país de nascença, por exemplo, mas eu posso pegar outras identidades culturais para que elas formem parte da minha vida. Então, no idioma, por exemplo, falar outro idioma, não é só conhecer etimologicamente, gramaticalmente, fonologicamente esse idioma novo, e conhecer também a cultura na qual está inserto esse idioma. Então, são processos complexos que estão relacionados sempre com nossas partes coletivas. E é interessante porque quando eu falo, então, patrimônio cultural, algo que tem um valor que pode ser econômico, pode ser sentimental, mas também que é uma herança. Ela vai passar de geração a geração e ele deve ser preservado ao longo do tempo. E cultural porque esse patrimônio está relacionado com esse processo feito pelo humano. Então, o reconhecimento comunitário nos processos de construção das patrimonializações do patrimônio cultural é significativo, é extremamente importante, essencial e obrigatório para que algo, bem seja um bem material ou uma manifestação imaterial, ela possa ser reconhecida como patrimônio. O reconhecimento comunitário, o reconhecimento coletivo, que essas coletividades elas vejam em esse patrimônio algo com o qual elas se identificam, que tenham um sentido de pertença com essa manifestação ou com esse bem cultural, feito por elas ou feito por outras sociedades das quais elas estão insertas de alguma maneira, ok? Então, o patrimônio cultural, vejam também que é interessante, que eu já falei um pouco em uma de nossas aulas, mas que aqui vemos com mais sentido, que o patrimônio cultural, ele é algo normativo. Tem instituições que eles vão fazer a normatividade desses bens ou dessas manifestações culturais. Então, poderíamos dizer que essa normatividade é colocar isso sob algumas regulamentações, políticas públicas, enfim. E para que isso? Bom, isso se faz
para que esos bens ou essas manifestações culturais, elas tenham um sentido para poder ser salvaguardadas, protegidas e conservadas, e no caso das manifestações, da cultura material, elas possam ser, em algum momento, se necessário, restauradas de uma maneira efetiva e de uma maneira responsável. Então, essa normatividade, ela vai permitir com mais segurança essa salvaguarda, essa conservação desses patrimônios, tanto materiais quanto imateriais, cada um dentro de seu jeito. E algumas normativas, obviamente, temos normativas nacionais, cada país no mundo tem normativas em relação a seus próprios patrimônios, são essas normativas que elas são nacionais, são regionais, podem ser inclusive de uma pequena cidade, por exemplo, que são aquelas normativas internas. Aqui no Brasil está o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que vocês já conhecem. Então, esse instituto, ele vai ter sob sua responsabilidade todas as ações relacionadas com o patrimônio brasileiro. E, internacionalmente, como eu falo, cada país tem o seu, com sua nomenclatura diferente. E, internacionalmente, está a Unesco. Vocês sabem que a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e dentro de todas estas regulamentações de patrimônio, nas normatividades do patrimônio cultural e também temos outros patrimônios, né? Isso vamos dizer, só que a gente vai focar só no cultural, que é nosso foco da aula, mas, por exemplo, está o patrimônio naturais, os patrimônios arqueológicos, outro tipo de patrimônios. De fato, a página, o site do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Brasil diz o seguinte: patrimônio cultural brasileiro são os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, dentro também desse site do IFAM, ele vai ter a distinção do patrimônio cultural material, imaterial, arqueológico, e vai ter também um link para o patrimônio mundial, que é aquele da Unesco. Mas vejam que o patrimônio cultural, ele está, por ser essa herança, ele está vinculado diretamente com nossas memórias. Já vimos em outros momentos as memórias históricas, as memórias sociais. De fato, aqui no meu canal YouTube também eu tenho outros vídeos, outras aulas sobre patrimônio, que estão em espanhol, mas se vocês quiserem ver elas, assistir elas aí, elas estão disponíveis aqui, disponibilizadas aqui também no canal YouTube, onde eu falo do patrimônio cultural e material especificamente, e também falo dos lugares de memória, por exemplo, que a gente também já viu em outras aulas. Então, se vocês quiserem aprofundar, podem, eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo o link desses outros vídeos, mas vocês podem buscar na playlist do canal YouTube, que estão todos certinhos, só que estão em espanhol. Aí, então, voltamos para a nossa aula. O patrimônio cultural, então, segundo a Unesco, ele é o legado que herdamos do passado, aquele com o qual vivemos hoje e que passaremos para gerações futuras. Nosso patrimônio cultural e natural é uma fonte insubstituível de vida e de inspiração. E por que ele é insubstituível? Ele é insubstituível porque se eu perco como sociedade, como lugar social, um patrimônio, eu não posso substituir ele. Bem seja ele material, imaterial ou misto. Já vamos ver que isso é patrimônio misto. Eu não posso substituir um patrimônio. Por exemplo, um prédio patrimonial. Ele está caindo. E ele é reconhecido por essa comunidade, bem seja que ele seja tombado ou não. Mas o fato dele ser
reconocido por esa comunidad y como algo importante históricamente, ya da de por sí algo importante culturalmente para ese lugar. Aí que acontece? Que esse prédio vai cair e ninguém faz nada, o prédio cai. Aí então a gente perdeu todo isso que estava dentro desse patrimônio, essas memórias. As memórias elas ficam, de alguma maneira, mas o prédio como tal, essa significação dessas memórias em função disso que estava aí, em essas paredes, em essa arquitetura, enfim, ela se perde. E então vocês poderiam pensar, mas podemos ter a iniciativa de fazer uma réplica, mas aqui a réplica não tem valor patrimonial. A cópia não tem valor patrimonial. É uma cópia. O que tem valor patrimonial é essas memórias que fizeram possível que essa cópia existisse. Mas a cópia em si, a réplica como tal, ela não tem valor patrimonial. Então, não adianta, de alguma maneira, fazer uma cópia se não se tem uma ideia certa de que estamos fazendo. E é melhor, então, conservar, preservar nossos patrimônios, que é uma tarefa de todos. E a gente já vai falar por quê. Então, temos distintos tipos de patrimônio. Temos, eu já falei, esse patrimônio cultural imaterial, que é aquele que a gente pode tocar com o sentido do tacto. Por exemplo, prédios, algum lugar, uma praça, por exemplo, uma escultura, uma pintura, por exemplo, também pode ser algum instrumento musical, etc. Mas também temos o patrimônio cultural imaterial. E o patrimônio cultural imaterial, ele é bem interessante porque ele vai incluir, ele era chamado antigamente intangível. Depois, todas essas reconfigurações que as pessoas fazem quando estão fazendo um trabalho de pesquisa, ele começou então a ser chamado, se deram conta, né, de que todo é tangível, né? Como falam as populações indígenas, até o ar ele é tangível, porque tu respiras esse ar, tu não consegue enxergar, mas ele está aí, né? Então, o patrimônio cultural imaterial, ele como é tangível, só que não pelo sentido do tacto, ele é tangível por outros sentidos, então ele forma parte de outra possibilidade de patrimônio cultural. E ele, segundo a Unesco, ele inclui práticas, conhecimentos, expressões de comunidades que reconhecem esse patrimônio, mas aí eles falam práticas, tradições, olha com essa palavra, tradições, saberes e expressões vivas transmitidas de geração em geração, sempre aquela herança, pelas comunidades que fazem parte de sua identidade cultural. Então, como exemplo do patrimônio cultural imaterial, a gente pode ter a música. Veja, atenção aí, instrumento musical e música. Okay? Já vamos ver isso aí. O instrumento musical, então, está esse instrumento musical e está a música como patrimônio cultural imaterial. Também como manifestação imaterial, por exemplo, a dança, pode ser as ritualizações, as mitologias, a culinária está dentro do patrimônio da cultura imaterial. E temos aqueles patrimônios, porque a gente não pode falar que todo é preto ou é branco, o cinza existe. E temos esses patrimônios que vamos dizer que são mistos. Então, podemos ter algo que seja uma manifestação de cultura material e uma manifestação de cultura imaterial, como é um caso dos instrumentos musicais. Porque, por exemplo, vamos pensar em uma maracá. Uma maracá, ela vai ser material, porque ela vai ter todas as denominações materiais, ela vai estar feita com tal casca de árvores, vai ter sementes de tal coisa, vai ter o pau de tal coisa e tal, e vai ter todas essas características, medidas, enfim. E ela é um instrumento material. Mas essa maracana produz um som, e esse som pode ser musical, de acordo a quando, no momento, no contexto, dentro do qual ela está inserido, ou ela pode ser sagrada. Pode estar dentro de uma ritualização de um xamã. Então, ela já passa a ser imaterial. Ela continua sendo
material, mas ela é imaterial porque ela tem essa simbologia sagrada ou ela produz um som de alguma maneira musical ou sagrado em outro contexto. Eu, por exemplo, tenho aqui, para vocês verem, o pau de chuva. O pau de chuva, ele é material. A gente pode, por exemplo, medir ele para fazer uma catalogação deste instrumento xamânico. A gente pode fazer uma catalogação. E essa catalogação a gente pode fazer como patrimônio material, como manifestação da cultura material de um povo indígena determinado. E aí ele tem, eu comprei no Amazonas, né? E aí ele tem aí umas características, a gente pode então medir ele, medir tanto, este grandão, vocês veem aí, ele tem umas, vamos mostrar aqui, eles têm uma decoração, umas incisões, ele tem toda essa parte, a gente pode descrever, não vou me deter em isto, só estou mostrando para vocês, e ele tem estas sementes que estão dentro dele. Mas ele serve como, por exemplo, como pode ser, dentro dessa catalogação, uma peça de museu, pode ser, ele pode ser peça de uma galeria, ou pode ser, então, utilizado com fins xamânicos de sua população indígena que fez, sua cultura indígena, mas também eu posso utilizar com fins terapêuticos, por exemplo. Ou ele pode ser utilizado como uma maneira musical, em certa forma. Então, ele é material. Mas quando eu vou fazer a catalogação dele como, desde o ponto de vista da sacralidade dele, de tudo o que significa na população indígena, ou talvez em alguma parte das terapias, eu tenho que tomar ele como desde sua parte imaterial. Então, vai ter esses dois lugares aí super importantes. E aí a gente pode falar, por exemplo, a culinária também, que obviamente ela vai ter ingredientes, modo de preparo, mas o sentido de pertença à identidade desse prato tradicional, dessa comida tradicional, ela é considerada cultura imaterial. Então, ela vai ter essas duas denominações aí bem interessantes. Vamos dizer assim que é uma mistura, entre aspas, de algumas das duas. Eu escrevi faz um tempo atrás e eu pesquisei várias vezes e fiz essa acotação, vamos dizer assim, essa aclaratória sobre a importância de quando se faça um trabalho de catalogação de manifestações ou de bens culturais, quando esse bem aparentemente só material, ele tem uma imaterialidade importante, como, por exemplo, estes instrumentos, enfim, se faça uma catalogação separada entre o material e o imaterial. Porque se tu faz uma catalogação junta, aí tu te vai limitar só a tirar uma fotografia desse instrumento e colocar as medidas e colocar aspectos formais desse elemento, e tu não vai te deter na parte imaterial, que é extremamente significativa em esses determinados objetos, que eles são essas duas coisas. Então, faço essa salvedade aí. Então, vejam que quando eu li esse conceito de patrimônio cultural imaterial na Unesco, eu tomei algo disso da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, que ele é de 2003, para que uma manifestação ou um aspecto da cultura material seja reconhecido como um patrimônio, bem seja a nível nacional ou internacional, ele deve passar por vários processos que façam uma legitimação dessa cultura, dessa manifestação ou desse bem cultural. Porque, claro, a comunidade ela é imprescindível para reconhecer ele como patrimônio, mas ele tem que passar por vários processos para constatar que isso realmente pode ser
elevado a essa categorização, a essa categoria de patrimônio cultural e material, para que ele possa ter uma série de políticas públicas que preservem a ele e que possam salvaguardar de uma ou outra maneira esses aspectos culturais. Então, não basta só, não é só que a comunidade fale, reconhecemos isto como um patrimônio, tem que passar por vários processos e também todos esses processos internacionais, por exemplo, com a Unesco, eles são mais rigorosos porque tem que estar bem certo tudo isso que eles estão fazendo para que ele entre na lista representativa. E essa lista representativa, se vocês entrem no site da Unesco, eu vou deixar também um link aqui, se vocês entram no site da Unesco, vocês podem observar como vocês entram aí, que está todo bem pormenorizado, como essa lista representativa, sobretudo do patrimônio cultural e material, os outros também, mas sobretudo do imaterial, a palavra da comunidade ela está aí bem presente para descrever isso que elas sentem emocionalmente por essas memórias que elas têm, memórias coletivas, memórias históricas, familiares, sociais, que elas têm em relação a essa manifestação da cultura imaterial. Então é importantíssima esse papel que nós como comunidade temos em relação a elevar a essa categoria, mas isso não fica aí e já vamos ver por quê. Então temos dentro de todo isto, quando eu li esse conceito de patrimônio cultural segundo a Unesco, vejam eles que falam, refere-se a práticas tradições. E temos um livro extremamente interessante que eu já falei algo brevemente dele para vocês, que é um livro extremamente famoso, né, que é A Invenção das Tradições, de Hobsbawm e Ranger. Eu também vou colocar aqui na referência, aqui na descrição do vídeo. E eles se referem a que tem práticas que são tradições, mas que são práticas de raízes antigas, mas que realmente elas não são tão antigas como parecem, porque as tradições, elas são costumes, crenças, práticas, conhecimentos, histórias que elas obviamente vão ser transmitidas de geração a geração, por isso são tradicionais, e elas vão ter um lugar específico dentro da cultura e da identidade cultural dessa determinada sociedade. Então, estes dois autores, eles falam que sim, tem algumas coisas, por isso que eles falam que são tradições inventadas, porque não são tão antigas e tão passadas de geração a geração como parecem. E por que acontece isso? Porque eles falam que elas são criadas para solidificar, por exemplo, alguma sociedade, para solidificar uma identidade de uma nação, por exemplo, o nacionalismo, ele vai criar certas tradições ou recriar também certas tradições para afiançar um nacionalismo que nesse momento é importante desde esse ponto de vista e, por exemplo, também uma coesão social, uma legitimação política pode ser também. E eu lembro, no caso, muito das danças tradicionais, que muitas danças tradicionais, eu não vou fazer aqui, não vou falar especificamente de ninguém para não ferir susceptibilidades, mas temos danças tradicionais que de alguns países, que elas acabam modificando completamente a vestimenta do que era essa dança tradicional na tradição, vamos dizer assim, reiterar essa palavra, na tradição real de esses povos. Como assim? Que essas pessoas, se é uma dança tradicional de uma rural, então acontece que começam então uma ressignificação da roupa das mulheres, com uma saia enorme, lindíssima, com um tecido maravilhoso, com uma estampa colorida, enfim, um adorno aqui, um enfeite na cabeça grandão, e o homem, então, se tem chapéu, vamos supor, então um chapéu aí todo elaborado, com umas botas, uma coisa. Então, essas pessoas que faziam essa dança tradicional originalmente, ou seja,
a dança originalmente de onde partiu aquela tradicional. As pessoas, então, elas ficam assim como, olha, eu não estou me enxergando nisso, porque nós nunca usamos esse tipo de vestimenta tão elaborada, com essa coisa tão cara, porque era dança que se faziam na parte rural. Mas que acontece que, para afiançar esse nacionalismo, essa coisa, então vão colocando cada dia essas danças com maior, não sei, esse enfeite, isso para deixar um pouco essa maneira rural e trazer isso para as áreas urbanas e que elas, dentro das coisas internacionais e do próprio nacional, elas se vejam como importantes e como algo suntuoso. Eu não gosto de certames destes de beleza, Miss, não sei quem, X, não gosto. Nunca gostei dessa colocar a mulher como um objeto aí. Mas vem que, se vocês observam, aí quando falam, o desfile de trajes tradicionais. Então, o traje tradicional de X país. Então, uma coisa extremamente elaborada que parece algo fantástico para um carnaval suntuosíssimo e não tem nada a ver com a vestimenta realmente tradicional desse país. Então, vejam como isso, por quê? Porque é feito, é criado, inventado, diriam eles, para fazer essa nova tradicionalidade em função de algo que se precisa para esse momento específico, ok? Então, vemos aí que essas tradições, elas são como a história, elas são dinâmicas, elas vão se transformando também. Não quer dizer que aquela outra tradição se perca, às vezes se perde sim. Porque a gente não vai falar, não, ela fica aí, não. Às vezes se perde sim, mas não quer dizer que isso per se leve para que aquilo se perca, não. Mas ela é uma possibilidade dessa dinamização. E no patrimônio cultural imaterial, nas manifestações da cultura imaterial, ainda mais, porque acontece que o detentor das manifestações imateriais é a pessoa. Então, a pessoa vai sendo dinâmica, a pessoa morre. E muitas vezes, quando a pessoa que é, por exemplo, o último falante do idioma tal, de tal lugar, ela morre, e morre com ela esse idioma também. Então, vamos lembrar a Pierre Nora, nos suportes de memória. Aí, os suportes de memória, pesquisadores, nós como pesquisadores, como pessoas de universidades, de escolas, enfim, temos dentro de nós a obrigatoriedade, a responsabilidade, essa é a palavra, a responsabilidade de fazer também nossa parte para que essas memórias, essas tradições, reais, que não que outras não sejam reais, mas vamos falar das tradições de raízes antigas, não se percam, e sobretudo quando estão sustentadas nas próprias pessoas, a partir da criação de pesquisas em relação a isso, para, por exemplo, se o último falante de um idioma tal, se essa pessoa morre, não tem mais ninguém, já os pesquisadores fizeram todo esse registro desse idioma e ele pode ser reativado, que não é a palavra, mas não estou conseguindo a palavra real, para que ele possa reviver em outras pessoas que vão replicar essa cultura de alguma maneira. Então, dentro dessas tradições, falamos então de costumes e temos que fazer uma distinção entre costume e hábito. O hábito é algo que eu, como pessoa, posso perder, abandonar voluntariamente, rapidamente. Por exemplo, eu tenho o hábito de
que posso falar eu assim rapidamente. Eu tenho o hábito de abrir a janela sempre que eu acordo, seja a hora que for, eu abro a janela. Esse é meu hábito que eu tenho de fazer. Aí mas eu posso deixar de fazer isso em qualquer momento. Não tem nada a ver com uma coisa cultural, é uma coisa que eu faço porque eu gosto. É também um exemplo, não é que eu faço. E a costume é algo, sim, algo cultural, algo que vai afiançar isso que eu aprendi de geração em geração e que eu tenho a possibilidade de continuar fazendo ou não, mas que ele de alguma maneira forma parte de minha tradição. Por exemplo, que não é um caso também, estou colocando só exemplos, né? Eu gosto de tomar sopa com o almoço, porque eu acredito que almoço sem sopa não é almoço. O almoço tem que ter sopa, a comida, como falam em minha cidade, não sei se na cidade de vocês também falam seco, e depois tem um doce, uma sobremesa aí, mas a sopa é fundamental e a parte seca também. Então, é uma costume que eu coma sopa junto com a comida, aí primeiro a sopa e depois a outra comida do almoço. Por quê? Porque sempre na minha família todo mundo come sopa no almoço. Desde que eu estava criança, eu comia sopa no almoço, meu pai, minha mãe, meus tios, todo mundo. Então, isso é uma costume familiar, mas não é um hábito. Então, é diferente hábito e costume. Dentro das tradições, não estão os hábitos. Dentro das tradições está o costume dos povos. Estou acostumado culturalmente a fazer tal coisa, ok? Então é bom salientar em esse processo. Eu tenho um artigo que eu tenho aqui o livro, mas este livro não é, que vai nos ajudar a compreender essa parte da importância da preservação, da salvaguarda dos nossos patrimônios culturais, que é o nosso caso, mas podem ser dos outros patrimônios também que existem, que vocês podem ver aí na Unesco quantos são, que são vários, né? Mas no patrimônio cultural, a gente tem algo que fazer que é extremamente importante e essencial para que isso possa ser revisado, visto e efetivado de uma maneira correta, que é a educação patrimonial. A educação patrimonial, ela é imprescindível para que possa essas manifestações ou esses bens da cultura material ou imaterial possam ser realizados desde quando a gente está criança. E porque é um processo, vamos dizer assim, que deveria ser um processo familiar, que cuidar. Por exemplo, cuidar nosso ambiente, que também entra dentro do patrimônio natural, né? Cuidar nosso ambiente. Por que cuidar nosso ambiente? Porque quando eu vejo muito isso na rua, eu fico com muita raiva, mas também fico com depressão. Pessoas estão fumando e aí jogam isso no lixo, no chão. Por que tu não joga no lixo? Porque tu não apaga primeiro, né? Porque tem que apagar, porque tu não, tá? E depois joga no lixo. Tem países como o Japão que não tem lixeira na rua, porque as pessoas têm a cultura, bem? Culturalmente, eles são educados que tu não pode jogar lixo na rua, porque essa rua é tua. Tu transita por essa rua. Tu não vai gostar de transitar por algo sujo. E então as pessoas já sabem, não tenho lixeira, mas eu sei que eu não posso e eu levo comigo. Isso sim é um exemplo que sim faço eu particularmente. Aqui sim, bem? Eu nunca jogo nada na rua, jamais. Se eu não consigo na lixeira, eu tenho uma sacolinha, coloco dentro da sacolinha, coloco na minha bolsa. No carro, a mesma coisa. Não tenho por quê. Porque então vem que nossa sociedade, sobretudo latino-americanas, a gente reclama muito. Ai, aquela cidade está suja, passei aquela cidade está super suja, está fedorenta, tá? Mas que as coisas elas não ficam sujas
por espontaneidade. Elas ficam sujas porque alguém tirou um lixo aí, jogou um lixo aí. Então, temos que ter essa consciência, porque isso tem todo a ver com o nosso patrimônio. Todo a ver. Porque nossa rua, lembrem aquilo que a gente viu de Nietzsche. Aquela rua, aquela praça, aquele canto de meu bairro, eles formam parte de minha história, de minhas memórias, de minha lembrança familiar. Então, todas estas coisas que vão formando parte de minha geografia passada ou contemporânea, elas formam parte de minha cultura, de minha parte cultural, de meu patrimônio cultural, seja tombado ou não. Então, eu tenho a obrigatoriedade, a responsabilidade de cuidar para que isso esteja salvaguardado de uma maneira positiva. Todas as salvaguardas são positivas, mas eu quis dizer de uma maneira ampla, completa. Então, eu tenho essa responsabilidade desde minha casa, uma educação com meus filhos, desde pequenos, para que elas comecem a crescer e tenham já essa consciência social. Isso é formação de cidadania, né? E a educação patrimonial, ela vai estar direcionada especificamente a essa cultura material e a essa cultura imaterial, levando em conta a arte e toda esta série de coisas, memórias, memórias, valores, enfim, heranças, para que isso possa ser sustentado de uma maneira efetiva ao longo do tempo. Então, esse artigo que eu escrevi em 2017, eu escrevi e apresentei em um evento no Centro Paula Souza de São Paulo, e ele se chama Desafios e Alcances da Educação Patrimonial na Venezuela, porque eu foquei diretamente na Venezuela, aspectos da cultura imaterial. E aí, nesse artigo, eu falei de vários aspectos da cultura da educação patrimonial a partir de algumas historicidades que eu coloquei aí, algumas narratividades em função da cidade concretamente, e de um trabalho pedagógico que fizemos junto com um grupo, onde mostrávamos algumas pessoas da cidade, algumas partes que eram realmente artísticas, né? Então começávamos a perguntar um pouco sobre o que achavam que era isso, como e tínhamos, por exemplo, eu fiz outro artigo também, já vou mostrar para vocês que eu tenho aqui o livro, a gente conseguiu muitas partes que as pessoas nem sabiam que isso era uma obra de arte e muitas vezes que era tomado como patrimônio. Este artigo aqui, ele se chama Educação em Sociedade e Deterioro do Patrimônio Cultural, Minimização da Memória Histórica, e eu publiquei neste livro, que também é do Centro Paula Souza, e também fui para o evento em 2018, e aí então falamos especificamente de um trabalho em educação patrimonial, no qual com um grupo fomos entrevistando algumas docentes de escolas que estavam perto de algumas esculturas que estão dentro da cidade, esculturas que estavam totalmente deterioradas, de artistas reconhecidos nacional e internacionalmente, e que essas esculturas estavam espalhadas na cidade totalmente deterioradas, assim como prédios patrimoniais também totalmente deteriorados, riscados, enfim, toda uma tragédia e assim. E muitas dessas professoras dessas escolas que formam parte desse contexto onde estavam algumas dessas esculturas, dessas artes, elas não sabiam que isso tinha um valor patrimonial, ou seja, achavam bonitinhas, mas não tinham consciência real. E outras que fizemos esse trabalho com pessoas de rua, pessoas que transitam na rua como nós, pessoas transeuntes, pessoas que estão caminhando na rua, estão indo para o seu trabalho, enfim, e que estão por aí, ou moram na cidade, enfim, e que muitas vezes elas estão sentadas em cima de uma escultura e não sabiam que isso era uma escultura. Até porque muitas vezes não tinha a identificação
pertinente, y muchas veces porque esa identificación ela estava arriscada, ou muitas vezes porque as pessoas simplesmente nem liam essa identificação. Então, são vários fatores que contribuem para que o deterioro de nossos patrimônios culturais, da cultura material ou imaterial, no caso, quando são outro tipo de manifestações, eles simplesmente não sejam protegidos de uma maneira educativa, como deve ser, de maneira cidadã. E não penso eu aqui que também não necessitamos muitas vezes saber que isso é uma obra artística. É só, olha, isto forma parte de meu entorno, de meu contexto, de minha parte urbana, ou de minha cidade, de minha região, de minha geografia, porque eu tenho que deteriorar, ou seja, não tem sentido. Não tem sentido. Então, Mário Chagas, em seu artigo Casas e Portas da Memória e do Patrimônio, ele diz o seguinte: organizações como a Unesco têm se dedicado a estabelecer mecanismos para o reconhecimento e consequente salvaguarda dos bens culturais através de declarações de patrimônio e nas suas diversas áreas, uma vez que não é apenas aqui, uma vez que este não é apenas uma vez que vai desde o digital, então ele vai falar que temos diferentes tipos de patrimônio, que ele vai falar do digital, do material, do imaterial, o industrial, comunitário, artístico, enfim. Então essas declaratórias da Unesco, elas são importantes para precisamente isso que eu estava falando no início, a normatividade de essas leis internacionais e também junto com as leis nacionais, políticas públicas em prol do patrimônio, que elas possam obrigar muitas vezes a esses bens ou essas manifestações imateriais que já foram tombadas, que elas sejam protegidas e que elas tenham uma proteção constante. Porque muitas vezes vemos que tal cidade, ou tal monumento, ou tal manifestação, ela está em perigo de perder essa distinção da Unesco, porque essa salvaguarda não está sendo efetivada de uma maneira justa. Então, isso é importante para os diferentes tipos de manifestações culturais que temos, ou de bens culturais. Então, a educação em patrimônio, nesse artigo concretamente que eu falei de vocês sobre esses desafios e alcances da educação patrimonial, eu, nesse momento, 2017, eu fiz uma separação, vamos dizer assim, entre patrimônio, educação em patrimônio e educação patrimonial. Porque eu sigo pensando, não mudei como se chama, de opinião, eu sigo pensando que o patrimônio, que a educação patrimonial é uma coisa e a educação em patrimônio é outra coisa. Então, eu aí falei, a educação em patrimônio, ela é a que trabalha com a identificação. Ela vai identificar cultura material, cultura imaterial, essas manifestações, ou mista, e quais desses itens, elas podem ser elevados a ser patrimônio, ou seja, quais podem ser patrimonializáveis e quais não. A partir de toda uma série de pesquisas que se fazem aí, é importante porque eles vão identificar programas para fazer essa categorização de patrimônio, ele vai promover divulgar essas manifestações e esses bens culturais, que eles existem, porque existem, a quem pertencem, por quem são reconhecidos, que comunidades têm um sentido de pertença como eles, que comunidades elas estão fazendo umas propostas para que isso seja exaltado como patrimônio nacional, enfim, e protegê-los ao longo do tempo também. Então, implementar políticas públicas para que esses patrimônios
ou essas manifestações que podem ser patrimonializáveis, elas tenham um sentido já concreto para que ela possa ser estudada, enfim, e valorizada e exaltada no patrimônio. Ou seja, uma identificação, algo um pouco mais acadêmico, vamos dizer assim. Enquanto que eu observo a educação patrimonial como um foco de conscienciação, de sensibilização das pessoas, das sociedades, para aquela manifestação da cultura, enfim, seja já patrimônio ou patrimonializado. Ou seja, a educação em patrimônio, ela vai identificar isso, e a educação patrimonial, ela vai fazer toda uma série de ações, de atividades, de projetos para a conscienciação, a sensibilização para a proteção dessas manifestações, desses patrimônios que já estão identificados previamente. Então, eles o que vão fazer, a educação patrimonial, ela tem como objetivo isso, salvaguardar e preservar esses patrimônios a partir de quê? De ações educativas em prol de a conscientização das pessoas sobre essas manifestações ou bens culturais. ¿Por qué son importantes? Lembra aquelas palavras. ¿Para qué es? ¿Por qué son importantes para mí? ¿Para qué serve esa cultura en aquela rua? ¿Para qué serve que aquelas pessoas coman aquela coisa? Porque elas não comem outra coisa. ¿Para qué? Para que isso é importante para mí. Então, a educação patrimonial, ela se baseia ya en eso que está establecido ya por otros. Otros falaron, esto es patrimonio, esto es patrimonializable, esto tiene una importancia cultural determinada, y a educación patrimonial o que faz es pegar eles y construir alternativas de proyectos pedagógicos, actividades lúdicas, conscienciación, por ejemplo, a través de palestras, de cinemaforos, por exemplo, de divulgação também do ponto de vista do trabalho com as comunidades, e fazendo esse trabalho também para que essas pessoas reconheçam isso que já está sendo identificado como bem cultural e que sentam isso. ¿Por qué eso es importante para mí? ¿Por qué yo tengo que cuidar eso y respetarlo para mí? ¿Y por qué yo tengo que cuidar eso y respetarlo también para los otros? ¿Por qué yo tengo que preservar mi rua? Mas porque yo tengo que preservar a rua dos outros também? Porque eu não posso tirar lixo na minha rua? ¿Por qué eso es importante? É um trabalho das pessoas que trabalham na prefeitura, sim, mas é um trabalho meu como cidadã, permitir que isso esteja limpo, porque eu formo parte desse contexto e esse contexto e esse entorno forma parte de mim. Então é um trabalho totalmente conjunto, e o papel da escola na educação patrimonial, ele é essencial. Ele é essencial porque ele vai de mãos dadas com a história. Porque lembre que a gente não está falando de outra coisa, que é da memória. Dessa memória transmitida de geração em geração. Desses valores que vão passando em todos esses processos de construção social, que vão contando nossas histórias, em essas narrativas, que vão formando parte de múltiplas ações coletivas e sociais em conjunto. Então, a história, ela vai contar nossas origens. Lembrem aquele velho ditado, se eu não conheço minhas origens, eu não posso pretender que eu vou cuidar o que eu desconheço. Então, começando por saber qual é minha origem, como sociedade, como cidadão, eu posso, a partir daí, partir para poder pensar no conhecimento daquelas outras coisas que estão em frente de mim, fazendo parte de toda essa dinamicidade cultural. Então, a educação patrimonial, ela vai aí de mãos dadas com a história para buscar essas origens identitárias, e ela então vai
vai se afiançar, pode ser assim, em aquilo nacional. Porque primeiro eu tenho, regional e nacional, porque primeiro eu tenho que conhecer eu não gosto da palavra raízes culturais, vamos dizer minhas bases culturais, minhas bases históricas, para depois ir um pouco mais longe. Pode ser algo paralelo, mas primeiro eu tenho que partir essa parte regional minha. Então, aí a educação patrimonial, ela é fundamental porque ela vai permitir que possamos fazer ou criar uma série de espaços onde se possa também debater sobre a necessidade da conservação de certos espaços ou de fazer uma redistribuição ou uma reutilização do patrimônio cultural material, no caso de prédios, por exemplo, que estão caindo. Então, como fazer, se é viável fazer uma reutilização desses espaços culturais, fazendo todo esse trabalho, obviamente, de identificação memorial, enfim, ou simplesmente, às vezes, chegar ao ponto de derrubar, e até que ponto derrubar apagar memórias, porque as memórias elas podem ser transmitidas de outra maneira, deixadas para essa eternidade de outra forma. Enfim, uma série de debates que são interessantes a partir dessas atividades, que também as atividades práticas dentro da educação patrimonial, elas são fundamentais. E então, na educação não formal, temos no caso, na educação não formal, temos o caso dos museus. Vejam que os museus, galerias, museus, eles são instituições, Mário Chagas fala que eles são casas de memória e poder, porque ela é uma instituição dupla. Ela vai ter, por um lado, a missão de mostrar essas obras, mostrar essas manifestações da cultura material e da cultura imaterial também, mostrar também essas obras que fazem parte de nossas origens e de origens de outras sociedades. Essa instituição ela tem também a missão também de criar umas narrativas para as leituras pertinentes de todas essas obras que estão aí, e a partir da mostra de seus acervos, de suas coleções. Então, eles também, com esses acervos, eles vão ser um suporte de memória para diversas manifestações culturais e diversas sociedades ao longo dos tempos. Mas o museu também, por outro lado, ele é um espaço, um lugar, vamos tomar as palavras de Marc Auger, que ele é um lugar, na verdade, não um espaço, são lugares antropológicos, eles são lugares onde se permite o debate, a interpretação hermenêutica, a análise de todas essas narrativas, de todas essas obras que se tem aí, de todos esses objetos da cultura material e também das manifestações da cultura imaterial. E os museus têm, dentro de todo o seu trabalho, a curadoria, que é super importante, eles têm programas educativos que acompanham a todas as exposições que os museus têm. Então, esses programas educativos, eles não só são para uma exposição determinada, quando ela fica aí, mas acontece que essa exposição, quando a gente vai para ver essa mostra, a gente se converte em algo que vai replicar isso que aprendeu. Então, é importante quando as escolas elas vão para o museu e fazem esse intercâmbio entre esse diálogo entre essas obras que estão aí. Quando eu falo de obras, também posso falar de vestígios arqueológicos, também posso falar de museu de ciências naturais, né? Eu trabalhei no Museu de Ciências Naturais e foi uma das experiências mais lindas da minha vida. E aí, então, o museu, isso da escola ir para o museu e o museu fazer esse trabalho de intercâmbio de conhecimento com esses alunos e também com seus professores é super importante,
como uma educação patrimonial, porque eles vão replicar isso para outras pessoas, para sua família, se eu aprendi isso, se está acompanhado esse plano pedagógico com atividades lúdicas, elas possam levar também esse produto que eles fizeram para suas próprias comunidades e também contar isso que fizeram em essa experiência e assim também, então, outras pessoas da comunidade, elas vão ir ao museu para ver se elas têm outras experiências diversas. E também temos aquilo do museu, quando o museu vai para a comunidade ou o museu vai para a escola, se a escola não pode ir para o museu e ver as exposições ou as comunidades não podem, o museu vai e leva essas exposições ou aí sim a réplica significativa, não tem valor patrimonial, mas a réplica é significativa, muito interessante, quando a gente vai fazer trabalhos pedagógicos em função da educação patrimonial. Então, levam umas réplicas e as pessoas podem manusear, como falamos, né? Tocar aquelas réplicas e sentir essa outra sensibilidade, bem seja vestígios arqueológicos, obras artísticas, também, por exemplo, algumas réplicas de umas máscaras sagradas, enfim, uma série de coisas interessantíssimas, todo produzido pela cultura material e suas partes imateriais, sagradas, sonoras, saberes, sabores, etc. Então, essa sensibilização desse patrimônio mostrado aí pelos museus, ele vai chegar diretamente a esse reconhecimento da sociedade. E a educação patrimonial, então, ela vai criar essas sociedades que estejam bem conscientes, totalmente conscientes desses valores que seus patrimônios têm e possam garantir essas comunidades, essa criança que está crescendo, que estão em essas escolas, que elas possam ser também, garantir a proteção, a salvaguarda e a conservação dessas manifestações da cultura material e imaterial, as quais eles se vão apropriar e vão a ter um trabalho de contínuo intercâmbio em quanto a essa mobilidade da história antiga com a história contemporânea, em essa pertinência social para a salvaguarda desses patrimônios e dessas expressões e dessas identidades, e isso afiança, obviamente, isso vai contribuir com que essa identidade ou esse orgulho pela própria identidade desses cidadãos, ele seja muito grande. Então, a identidade, ela vai crescendo com esse orgulho: eu sou desta região, eu sou desta cidade, eu sou desta região. E tudo isso se faz por quê? Porque a educação patrimonial está aí presente, a partir dessa conscienciação e dessa sensibilização hacia a importância da preservação disso que é nosso. E a educação patrimonial é importante porque ela vai servir também para, eu estou lendo aqui de meu artigo, que eu coloquei aqui, vai servir como uma ferramenta para resolver possíveis conflitos em termos de observação e compreensão de várias formas de expressar a cultura. Por quê? Porque então temos um fator interessante que é o turismo. Então chegam pessoas, turistas, para visitar nossa cidade, para visitar nossa região, para visitar nosso entorno. E aí, então, se temos uma cidadania consolidada, forte, identitariamente, e esse trabalho de educação patrimonial, ele está pertinentemente bem feito, solidificadamente feito, essas comunidades podem também não só servir como guias en ese sistema patrimonial para turistas, mas também podem ser guardiães desses patrimônios, com essas pessoas que chegam, que muitas vezes não protegem o patrimônio porque não enxergam esses patrimônios como deles. Aquela famosa premissa do patrimônio mundial, muitas vezes se vê apenas na mídia,
en eso que nos venden como que é um patrimônio mundial reconhecido por instituições internacionais, enfim, e que esse sim, mas os patrimônios que são nossos, que são nossa região, que são da nossa cidadezinha, parece que eles não tivessem uma importância. E tem sim, nenhuma cultura ou expressão cultural é melhor que outra. Então, essa sensibilização desde essa criança, esse trabalho educativo, ele é importante para a consolidação dessas culturas que fazem parte de nossa história como sociedades. Então, dentro dessa bibliografia que vocês têm aí, eu mandei para vocês um artigo que ele está em francês, mas agora com estas tecnologias maravilhosas que a gente tem na internet, vocês pegam aí, colocam um tradutor e traduzem perfeitamente, então não tem desculpa para não ler, que é um artigo de Anneli Proudhon que se chama, eu vou resumir o título, se chama Empreendedores da Memória, Produtores da História. É um artigo interessante porque a autora, ela vai falar especificamente de umas controvérsias sobre lugares de memória reutilizados para a evocação da Guerra Espanhola, que aconteceu na década de 1930 do século XX, e o deslocamento humano, grande deslocamento humano que houve de espanhóis que saíam de aí como em condição de refugiados, de exiliados, fugindo dessa situação complicada dessa guerra para o suroeste da França nessa época. Então, essa autora, ela vai falar, uma palavra bem interessante, que ela fala sobre a porosidade das fronteiras entre memória e história. Porque esse artigo ele vai se referir a quando essas memórias, que tem a ver com o patrimônio, essas memórias que tem a ver com esses acontecimentos, ela fala concretamente em mas que pode ser extrapolado para outros do ponto de vista cultural. Esses acontecimentos eles são contados pela história oficial, por historiadores, e a sua vez, eles são contados pelas famílias dessas vítimas. Então, é outro tipo de história, que não é uma história oficial, é uma história, oficial entre aspas, né? É uma história que é contada a partir dessas memórias dessa geração, que essas memórias que vão passando de geração em geração, de geração em geração, de netos, filhos, enfim, e de sobrinhos dessas pessoas que estão, que foram vítimas desse acontecimento. Então, entre essas coisas, quando vocês leiam o artigo, você vai ver que ela faz como exemplo de umas instituições aí, que tudo começa porque em um acto cívico que havia, um acto cívico não, um acto de comemoração dessa dessa guerra, enfim, a pessoa que está falando fala da Guerra Civil Espanhola, e aí dos familiares das vítimas fala civil por quê? E aí começa todo esse desenvolvimento desse artigo sobre os empreendedores de memória, que são então essas pessoas que vão falar, se vai contrapor de alguma maneira a memória oficial e a memória coletiva, a memória familiar sobre um fato bem interessante. E essa reconstrução da memória coletiva, dessa memória social, dessa memória histórica, ela vai estar já colocando para nosso tema do patrimônio cultural, ela vai estar bem vinculada com o patrimônio cultural no sentido de que os lugares eles têm a particularidade de ser também suportes de memória, as geografias, não só as cidades, as geografias secundantes. E isso todo, quando a gente lembra, quando a gente fala de memória, temos que falar de esquecimento. Lembra que a gente fala um pouco desse esquecimento, segundo Paul Ricoeur, e também esse esquecimento de Santo Agostinho. Coloco algo que eu não quero lembrar
coloco num armário, fecho isso com a chave, não sei o que eu vou fazer com essa chave. Se eu jogo essa chave ou se eu guardo essa chave dentro do meu bolso. E eu pego essa chave um dia, abro esse armário e trago para o presente essas lembranças que eu não queria lembrar. Isso fica à minha inteira disposição. E então eu tenho aqui outro livro, que ele está também, este que eu tenho está em espanhol, mas esse livro está traduzido para o português, que é um livro interessantíssimo de Maroyer, que se chama Las Formas del Olvido, as formas do esquecimento. E em este livro ele vai falar várias coisas do esquecimento, a partir da morte e de outras das lembranças, fazendo uma espécie de contraposição entre um e outro, e fala: o esquecimento, em resumo, é a força viva da memória e a lembrança é o produto desta. Então, a gente não pode ter memória se não tem esquecimento. Um está do lado do outro. Este livro é um livro bem curtinho que eu recomendo vocês lerem, revisar, porque ele é bem interessante. Ele vai passar também, ele vai falar dos diferentes tipos de... Ele vai falar do retorno, da figura do suspenso, da figura do recomeço. É realmente um livro fascinante que eu recomendo você ler. Ele também vai falar um pouco desse esquecimento em relação aos tempos do presente, o tempo do passado. E este artigo de Proudhon, de Empreendedores de Memória, ele me lembra desses empreendedores de memória, já que eu estava falando antes do turismo, dessas pessoas que, com esses indivíduos, que eles vão fazer, vamos dizer assim, que negócios com as memórias dessas sociedades. No caso, por exemplo, e isso não é ruim realmente, né? Não vamos colocar juízos de valor aqui. Por exemplo, quando a gente coloca, vemos restaurantes que estão o shopping, por exemplo, no Uruguai, que está o shopping, que ele era uma cadeia, e aí depois é uma prisão, e depois ele é um shopping. Isso é reutilização do patrimônio, mas esse é outro tema. Mas estes empreendedores de memória, eles vão fazer uma espécie de jogo bem interessante entre essas memórias sociais, coletivas, e então vão trazer para esse turismo cultural essas memórias afetivas, e vão construir ou reconstruir ou inventar esses outros lugares para que essas memórias afetivas dessas pessoas elas saiam e seja super interessante continuar aí. Então, bom, é isso, pessoal. Deixamos por aqui as memórias, patrimônios, enfim, e a gente se vê em uma próxima oportunidade. E qualquer pergunta, fico à disposição para vocês fazer aqui. E estamos então bem atentos com a nova aula que a gente vai ter proximamente. Um abraço para todas e todos, e a gente se vê em outra próxima oportunidade. Tchau, tchau.